E aí, como é que tá? Como é que tá essa vida aí? Também. Chegando do trabalho agora? Não, eu acho que você entendeu errado. Eu quis dizer Ah, que eu também estava com os horários assim, incluindo no feriado, mas que eu podia, entendeu? Tanto de manhã ah, quanto de noite no feriado. entendi. Eu pensei que você tivesse. Estou trabalhando de 13 às 19. Eu falei, tá bom. Sim, senhora, no feriado? Então tá Não, bom. aí eu entendi o oposto. Tipo assim, você estava disponível no feriado. Eu, não, tô disponível, tá? Dá pra Ah, falar. que legal, bacana. E aí, você tá isolada? Como é que tá a sua vida? Pandemia? Agora eu tô isolada. Agora eu Ah, estou isolada. Eu, até o dia 23 de agora porque. março. Por que agora? Porque você não tava, não? Não, tava, mas é porque eu entrei de quarentena um Hum. pouco depois do pessoal. Aí o Wagner, né, meu namorado, veio aqui, a gente ficou um mês mais ou menos, e aí ele foi embora. Então não estava completamente isolada, agora eu estou completamente isolada. Meu Deus, tá sozinho em casa. Meu Deus do Estou sozinha céu. em casa. Meu Deus. E aí, tá difícil ou não? Agora, né? Eu confesso que tá assim, melhor do que eu imaginava. Hum. Porque eu, querendo ou não, eu tô fazendo muito, tô trabalhando muito, tô estudando muito, então mal dá tempo para pensar na solidão. Quando eu vejo, já tá na hora de dormir, depois acorda, vai trabalhar, vai estudar e tudo mais, então tá legal, tá indo. E seus pais estão isolados? Estão isolados, estão em casa, separados, né? Aí na casa do meu pai, ele tá com minha mãe, eles são separados. Ah, Tá ouvindo agora? tô ouvindo, Aí deu lá uma falha. na casa do meu pai, ele tá com minha irmãzinha mais nova e com minha madrasta. E na casa da minha mãe, ela tá com meu padrasto, minha irmã e o filho do meu padrasto. Meu Deus, e você sozinha? É. E você tá com quantos anos? Eu sozinha. Você tá com 20? 21? 19? 19. 19. Eita. E como foi namorar na pandemia? Ele tava aqui, né? Então, meio que, tipo, não atrapalhou muito. Aí agora que eu não sei, porque como eu vou ter que voltar a trabalhar presencial segunda-feira, aí realmente, né, vai ter que cortar de novo por conta do contato que eu vou ter externo, enfim. E você Aí eu trabalha acho que onde? vai ser um E você trabalha onde? plano de saúde. Eu trabalho com plano de saúde. Qual é o plano? E deve estar uma turbulência lá, né? É, assim, tipo, acaba que toda a área da saúde, de modo geral, não tem como parar. Então, a gente continua recebendo, né, tudo. Até que, assim, eu posso dizer que tá legal, tá, tipo, tudo fluindo, tá num esquema bem legal. E faculdade, você faz faculdade de quê? Você falou que tem um monte de trabalho de faculdade. De que você faz Eu faculdade? faço direito. Faço Direito? direito, Você isso. faz no CEUB? Uhum. Tá gostando? Cara, eu amo, assim. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pelo curso. Sempre falo Co- bem, sempre divulgo. A minha irmã que fala muito, ela fala, Rafa, quando alguém quer fazer direito, pra mim a pessoa tem que falar com você, porque aí você já vai dar o bizu do curso todinho. Tá, Então, e você aí claro, já sabe então, qual área ou eu entrei no curso, hum, eu entrei no curso querendo a magistratura. sério? Ainda cogito, sério, Hum. ainda cogito bastante, mas felizmente com minhas experiências de estágio, enfim, eu tive mais contato com a advocacia que eu aprendi a gostar da advocacia. Então, também é uma possibilidade para mim hoje. Mas no início era só quero ser juíza, quero ser juíza, quero ser juíza. E ainda é um dos meus objetivos. Nossa. E por que mudou? Tan, tan, tan. Olha, na verdade eu acho que assim, como eu falei, eu entrei no curso de direito com o seguinte pensamento: quero ser juíza, para isso eu preciso fazer direito e eu me afinizo com a área de estudo, né? Certo. Aí eu falava, não gosto da advocacia por causa disso, por causa daquilo, não vai rolar. Só que eu nunca tinha tido contato. E aí, quando eu fui fazer estágio, eu tive. Então, a visão que eu tive foi a seguinte: eu ainda gosto da magistratura, mas eu já não tenho mais aquela aversão à advocacia. Pelo contrário, eu já vejo como possibilidade de atuação muito mais do que eu via antes. Foi mais isso, foi poder ver na prática e mudar o conceito. Nossa. Minha irmã ela começou querendo fazer odonto, aí passou para direito, queria fazer criminal e hoje, depois de dar um monte de aula, né, ela está
ela está com direito previdenciário. Quer dizer, ela Pois não é, tem nada a ver com o outro. Deu um porque salto. a gente tem muito contato, assim, e aí, por exemplo, quando eu comecei a minha área profissional mesmo, eu comecei a ver outros ramos do direito que às vezes a gente nem pensa que tem. Muitas pessoas Entendi. olham para o direito, é trabalhar com bandido, sabe, assim, corrupção, a gente olha só por esse lado. E aí, cara, quando você vai ver, direito tá em tudo, e ainda mais hoje, direito tecnológico, muitas áreas, sabe, muitas ramificações, que a gente nem tem noção, assim. Meu Deus. Também. Direito é muito amplo mesmo. Muito amplo. Mas desde criança você queria fazer direito? Ou criança era médico, era outras coisas? Engenheiro, sei lá. Não, quando eu era criança, assim, eu já passei por muitas áreas, muita coisa. Eu já fui, assim, desde moda até relações internacionais, mas eu Nossa! acabei. Isso do direito começou mesmo, assim, foi em 2015, no 9º ano, porque eu comecei a me envolver na escola com simulações da ONU, Olha coisas que nesse modelo legal! internacional. E aí eu me interessei muito pela área de relações internacionais, comecei a cogitar, só que eu não sabia se era isso. Não tinha certeza, assim, não sei, eu gosto do que eu faço aqui, mas eu não sei se o curso é o que eu quero. Aí eu comecei a ver muita questão de arbitragem internacional, das cortes, e aí opa, peraí, já gosto mais dessa área, já me afinizo mais por isso. E aí o meu ensino médio todo eu passei pesquisando muito. Eu falava, olha, se eu fosse escolher hoje, seria direito, mas não sei. E aí no 3º ano teve aquela crise que acho que todo aluno de ensino médio tem, de tipo, será que é isso, meu Deus? Fui pesquisar todos os cursos que existem no Brasil, todas as faculdades, o que é. E aí sim eu pude falar, bom, já olhei tudo, é o direito. É o que eu gosto, a área de estudo eu tenho afinidade, as profissões eu faria feliz, vou para isso. E dito e feito. Como eu falo para minha irmã e para todo mundo, o direito não é só maravilhas, tem matérias que eu não suporto, tem dia que eu falo, gente, cansei dessa faculdade. Qual matéria que você não Mas, suporta? Qual matéria? Gostei dessa parte. Qual matéria você não suporta? olha, assim, tem as matérias que a gente não gosta muito. Eu não afinizo com aquele professor, não gosto do método. Eu acho que uma área que eu, sim, sempre me dou bem em questão de nota, mas eu não curto é a área penal. Porque não tenho sangue frio, fico nervosa, mexe com o meu emocional. Se Assim, envolve, né? eu me envolvo e, assim, eu tenho uma sensibilidade com imagem, com coisa que eu vejo, eu fico pensando. Então, assim, aula de penal, para mim, meus professores já sabem. Teve um caso que a gente foi ver, tinha muita imagem. O professor, posso não ver? Ele Aí, pode. Fica tranquilo aí. Ótimo, melhor para mim. aí você Não, fechou o não... olho? Fechou o olho, passou a aula de olho fechado? Fui ler, fui ler. Falei, Ah, tá bom, valeu. Fui ler no meio da aula, assim, sobre outras coisas, assim, o código e tal, para não ter que ter esse impacto mesmo visual. então você tem medo de sangue também. Não tenho. Sou muito tranquila com É, isso. Para mim é assim. Eu acho que eu me envolvo com um todo. Então, a gente vê, entendi. querendo ou não, você tem que ver a imagem, você tem que ver o local do crime, tem que analisar as circunstâncias. O direito penal, ele trabalha muito com um pequenininho. É Então, tudo é verdade. detalhe. Verdade. Tal coisa aconteceu à noite, mas aí quando você vai ver uma gravação, tá com outro horário. Se você não se reparar nisso, nesse detalhe, já mudou o crime, já não é mais, já mudou as circunstâncias. Então, assim, querendo ou não, é uma história. Você tem que entender a história, você tem que entender o contexto. E isso, para mim, gera muito envolvimento que me deixa muita emoção e eu não fico legal, assim, não curto muito. E deixa eu falar então, já que você gosta da ONU, tal, organizações, né, de fora, internacionais, como que você está vendo essa pandemia no âmbito mundial? Então, assim, eu acho que, querendo ou não, como todo cenário de crise, ele abala, né? Ele muda as relações sociais e, obviamente, não é só nesse nosso âmbito aqui próximo. Então, assim, eu deixei de ver meus pais, eu deixei de ver meus amigos. Não é só isso, não foram só essas relações que tiveram que mudar. Sim. E aí eu vejo que para o cenário internacional acaba sendo um desafio de uma espécie de os países precisam se unir, é uma mobilização coletiva, então são ações que são tomadas que envolvem os outros países, que envolvem a diplomacia, que envolvem o cenário internacional, o comércio exterior,
E aí, querendo ou não, as relações, elas são obrigadas a mudarem. Não adianta muito o país ficar, não, porque eu não vou fazer isso, não vou abrir, não vou fechar a fronteira, não vou fazer tal coisa. Se ficar assim, não vai resolver nada. Vai continuar a pandemia acontecendo, vai continuar proliferando. Então, a minha visão mesmo, mais genérica acerca da pandemia no cenário internacional é essa. É que vai tá tendo que ter, né? Já tá tendo que acontecer uma mobilização e uma mudança muito drástica, assim, muito rápida para o cenário internacional. E você consegue ver o mundo pós-pandemia, como vai ser? Eu acho, assim, que a gente tem que ser bem realista, sabe? Eu acho que uma parte fica muito naquilo do que a gente está idealizando e que a gente quer que seja, e a outra parte é o que de fato vai ser. Eu acho que do lado da Rafa, assim, que idealiza, eu espero que o mundo pós-pandemia seja um mundo de mais união, um mundo que a gente consiga mesmo dar mais valor para nossas relações. Mas eu confesso que o meu lado mais realista, eu não sei se dá para acreditar 100%, sabe? Porque a gente sabe que a marcha do progresso é lenta e constante. Então, também não dá para querer que do dia para a noite as pessoas já estejam, cara, valorizando as relações e vão manter e não sei o quê, e o cuidado com o próximo, as pequenas ações, pequenos cuidados de saúde. Eu confesso que eu não sei se vai ser exatamente assim. Você acha Mas eu acredito que a gente vai estar pelo menos um pouco mais ligado. Você acha que o pessoal mais pobre, que tem menos condições, esse ainda vai continuar sendo jogado assim de lado? Eu acho assim que tem alguns momentos, algumas coisas que acontecem que as pessoas se mobilizam muito, o que é muito legal, o que é muito importante. Então, eu pelo menos vejo isso, não só no caso da pandemia, mas quando às vezes acontece uma tragédia muito grande, as pessoas vão lá, se mobilizam, se abraçam, dá 2, 3 meses já esqueceu. Então, acredito assim que desde 2018 a gente tem vivido várias coisas que abalaram muito, né? Vários acontecimentos assim bem que chamaram a atenção, e aí as pessoas vão fazendo toda aquela mobilização. Felizmente, com nossas redes sociais, a gente tem uma possibilidade de fazer mobilização, né, maior, de movimentar o nosso ciclo de amigos, nossa rede, mas muitas vezes eu vejo isso caindo por terra depois de um tempo. Então, infelizmente, eu acredito assim, que o pessoal agora está querendo levantar muitas coisas, é muito legal, mas é necessário também que continue, porque muitas famílias em situação de vulnerabilidade, muitas famílias que passam fome, elas continuam passando, elas vão continuar no cenário de vulnerabilidade se a gente não continuar se movimentando, se a gente não buscar maneiras de mudar a estrutura que faz com que elas estejam hoje vulneráveis. Então, infelizmente, eu acredito que assim, a gente ainda vai continuar tendo muita coisa triste, assim. E você, nesse tempo de isolamento, você assistiu algum filme, alguma série que você pode recomendar para a gente que você achou interessante? Ou você não assistiu nada, não sei. Eu só estava estudando. Então, eu acho assim que eu lembro, só teve um filme que acho que é um filme que o pessoal tá comentando muito, é aquele O Milagre da Cela 7. Ah, ouvi Eu falar. assisti. Um amigo meu falou assim, você vai chorar. Eu falei, meu Deus. Você chorou? Esse filme, assim, chorei, não tem como. Esse filme, ele é incrível. É Ele mesmo? não, É espanhol, não é ele é, isso? não, ele é turco. É turco, é isso mesmo, turco, desculpa. Turco. Espanhol, eu estou confundindo com Chegou poço. pra mim que era turco, mas Não, é não, tipo é turco lá, mesmo. mas com essa região. E aí, não quero dar spoiler, Não, não dá, não dei, mas, não dei. Que eu não vi mas ele é um também. filme muito bom. É É um mesmo? filme muito bom, é um filme que faz a gente pensar muito Mexeu contigo? e mexeu demais. É Eu mesmo. já sou super sensível, né? Entendi. Mas mexeu. Vale a pena, super recomendo. É, Fantástico. ó, e série alguma? Série, deixa eu pensar. Oh, a série que eu vi foi La Casa de Papel, né? Porque lançou a última temporada, confesso. É uma Entendi. série ótima. É aquele enredo, né? Que, querendo ou não, faz a gente gostar do lado vilão, do lado que tá fazendo o que é errado. Mas foi a única, assim, que eu posso dizer que eu assisti ali, fiel, foi porque tive que continuar acompanhando a história. Assistiu todos os episódios? Todos.
Maratona. É maratona. E livro? Tem lido alguma coisa? Não tem lido? Você gosta de ler? Não Bom, sei. eu amo ler. Amo muito. Minhas amigas próximas sabem. Sou apaixonada. Principalmente romance. Sou a maior romancista apaixonada da história. Qual a sua autora Leio preferida? muito. Ou autor? Não tenho. Não tenho, assim, de longe não tenho. Você Eu adora leio romance, não tem nenhum que muito pouco. você fala assim, meu Deus, saiu. É porque é muito de momento, assim. Tem uma autora que ela é... Eu não sei dizer se ela é americana ou é britânica, enfim. O nome dela é Cullen Hoover. Ela escreve alguns contozinhos. Romance clichê, sabe? Tem vários temas, os romances dela. Envolvem vários outros tipos de tema. Mas eu gosto da pegada dela, gosto da forma que ela escreve, gosto das propostas que ela faz. Ela não dá aquela leitura só tradicional que fica no modelo. Então, já li livros dela que faz um paralelo entre o passado e o presente. Aí, cada capítulo você lê uma forma. Já li livros dela que envolvem música. Então, tem músicas, inclusive, já lançaram no Spotify com o cantor. Aí você já vai lendo, escutando, já fica ali naquela. Li livros dela que ela faz um salto na história, então fica fazendo um salto periódico, e aí você vai fazendo aquele comparativo. Eu gosto dessa proposta dela, de ser diferente, né? Não ser só aquela leitura tradicional que a gente fica. Livro espírita, algum? Livros espíritas. Eu confesso que eu quero muito começar a ler mais livros espíritas. Não leu Eu já nenhum. li... Essa desculpa aí Não, já... já li assim, Violetas na Janela, né? Tradicional. Pelo menos eu comecei, não concluí, mas comecei a ler com minha mãe. E em termos de literatura espírita, eu fico mais acompanhando. Ele livrinhos assim na infância, tem um livro chamado Meu Primeiro Amor, que não é um romance, não é focado no romance, mas ele é um livro com uma linguagem até, eu acho que com uma faixa etária ali de uns 11, 12 anos, a forma que ele é feito. Um livro muito bom, traz uma visão assim completamente, a gente fica achando que é romance, é o primeiro amor de namorado. Não é, é outra proposta que ela traz. Mas, assim, acaba que em termos de literatura espírita, eu fico sempre nos mais tradicionais. Evangelho. Eu fiquei curioso. Como que você leu o livro com a sua mãe? Cada um lia um capítulo? Como é que é? Ou lia um... Ela lia o A capítulo gente 10, fez. você lia o capítulo 10, não sei. Como que é ler junto? Assim? Não, a gente. Quando a gente começou essa leitura, por isso que eu não concluí. Inclusive, eu tive que pegar uns negócios com ela, todo com medida de proteção, máscara, tudo certinho. E eu peguei o livro hoje, que eu falei, mãe, quero ler este livro, vou levar ele para minha casa para ler. Qual livro? Continuar, né? O O do Violetas na Janela. Porque Você a sabe gente que não tem... concluiu. Você sabe que tem mais dois livros, né? Que é uma Sim. trilogia. Tá. Sim. Beleza. A trilogia. E aí, na época, a gente fez uma proposta de ler durante o Evangelho. Não durante, minutos antes, a gente lia um capítulo 2, aí fazia o nosso Evangelho lá, e aí beleza. Então, a gente fez essa leitura assim, fui eu, ela e minha irmã. Entendi. E aí a gente lia dessa forma. Só que acabou que, assim, pela rotina, a gente não concluiu, né, a leitura, e aí ficou pendente. Então, quero ler. E você é espírita de berço ou com 10 anos, 5, não sei, você começou a frequentar o espiritismo? Como é que é essa história dentro da doutrina? Então, eu sou espírita de berço, né? Minha mãe sempre levou eu e minha irmã para evangelização desde A sua mãe é pequenininha. daqui de Brasília? Não, ela é do Da onde? Maranhão. Ela não é. Ela é de... Bom, ela nasceu em São Luís, cresceu a maior parte do tempo lá, mas a nossa família é de Monção. Monção? Então, a minha mãe não é espírita de berço. Monção, a cidade? Monção. Nunca Perto ouvi de... falar. Monção. Perto de Igarapé do Meio, Não Santo conheço, Inês. não. Fica assim uns 40 minutos, um pouquinho Nunca ouvi mais. falar, não. Posso estar falando o tempo errado, mas é perto. Entendi. Ah. É. E, inclusive, assim, é cidade de interior, mas não é um interior tão pequenininho. Hoje em dia é considerado até bem grande. É uma cidade, assim, que tem meu coração. Eu amo muito Monção. Quanto Ela tempo não faz que é... você não vai lá? Olha, eu acredito que faz entre uns 6, 7 anos. Faz muito tempo. Você tem parente lá Muito ainda? mesmo. Tenho meus avós, felizmente estão vivos, tios, primos. Nossa família é até bem grande lá. E aí, além de Monção, eu tenho família também em Pedreiras, que é outra cidade de lá. Então, eu fui há uns 7 anos atrás, e infelizmente,
outras coisas foram acontecendo, meu avô ficou doente, a gente não conseguiu mais ir lá. Minha mãe foi várias vezes para poder visitá-los, auxiliá-los, mas eu e minha irmã a gente não conseguiu. A gente estava com um plano de ir agora, nesse início do ano, aí veio a quarentena, e aí miou todos os planos. Mas ainda tá de pé, assim, a ideia, a proposta, a gente ainda tá armando para voltar. E você estava falando que sua mãe é de lá, que ela era espírita De lá, lá? não, ela não foi espírita de berço, ela se tornou espírita, começando a frequentar com a minha madrinha. Elas eram melhores amigas na época do ensino médio. E aí, como minha mãe veio para cá para morar com uma tia e não tinha outros parentes, então acabou que essa minha Dinda, foi assim, quase uma segunda família, né, aqui em Brasília. Legal. E aí, aí sim, minha Dinda e a mãe dela, né, já frequentavam o centro. Não sei precisar se eram de berço ou não, mas introduziram minha mãe no mundo espírita. E aí, desde que eu e minha irmã nascemos, minha mãe sempre levou a gente nas aulinhas. Qual E centro? desde pequena, Qual centro? a gente já foi de vários. A gente frequentou a comunhão, foi o que eu passei a maior parte da minha vida. Então, a gente frequentava a comunhão, depois a gente ficou um tempo, a gente foi para um outro centro, no GFA, só que ele tem outras propostas espiritualistas, acaba não sendo só kardecista. Entendi. Depois a gente voltou para a comunhão, passei o início da minha juventude frequentando lá de novo. E aí, por fim, eu fui, né, por conta de uma amiga minha. Quem é? Fui pra Quem é amiga? Qual amiga? A Laura. Ela te levou? A Laura te levou? Foi porque eu e a Laura, a gente estudava juntas na escola. Qual colégio? Mas no Dinatskok, que tá. foi até o das meninas. É. E aí eu fui lá na escola, eu e a Laura, a gente sempre teve uma relação ótima, principalmente nos trabalhos e tal, mas nós não éramos tão próximas. E aí, eu indo da comunhão, né, tava lá, inclusive levei uma amiga minha, ia comigo, algumas amigas minhas iam na comunhão, e aí, só que eu não sentia o meu envolvimento com a juventude. E aí eu ficava, gente, mas será? Eu via outras religiões, né, outras doutrinas, que os jovens eram muito unidos, que eu via movimentos de mocidade, movimentos de juventude. Eram mais ativos, música, né? Assim. Exato, via muita música, evangélica, música católica, e eu ficava assim, gente, mas, poxa, eu amo minha doutrina, mas eu não vejo, sabe, assim, eu não tinha muitas amizades do centro, porque acabava que não via, sabe, assim, a gente não tinha menos envolvimento lá, pelo menos na turma que eu estava, enfim. E aí eu fui numa COGEDF, assim, com uma amiga minha mesmo da escola, tipo, ó, estão falando aí que tem um encontro de juventude, de mocidade. Falar. Só que eu não sei. Porque eu vi uma placa, minha mãe falou, Rafa, ó, tem isso aqui, confraternização de juventudes. E eu, gente, o que vai ter numa confraternização de juventude? Eu nem conheço muito, assim, eu nem falo muito com o pessoal da vai ter, juventude. Como que vai ser isso? Aí eu fui com uma amiga minha que era espírita, estava comigo, mas era amiga do passado, assim, não era porque era do centro. E aí a gente foi, gente, tipo, as pessoas, sabe, se abraçando, perguntando do pai, da mãe, e aí música e coisa, e eu, não, peraí, eu quero isso, entendeu? Tem um mundo aí que eu não conheço. Tem um mundo aí que eu não conheço. Cara, quando eu vi a primeira vez música espírita, é o que eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, eu tinha uma visão, eu achava que música espírita era só Ave Maria. Só, é isso, música espírita é Ave Maria. Ai, meu Tanto Deus. é que eu não tinha nenhuma afinidade com música espírita. Quando eu fui pra COGEDF a primeira vez, eu falei, gente, tipo, sabe que letra animada, dá vontade de dançar, tem passinho, como assim? Entendi. E aí eu encontrei a Laura lá, e aí falei, oi, Laura, tudo bem? Oi. Aí eu falei, cara, eu vi como sua juventude é animada. Você me leva pra conhecer seu centro? Só pra conhecer? Beleza. Passou, COGEDF final do ano ali, né? Correndo pro final do ano. Aí, quando foi o primeiro dia na CEAI, né, lá no Cruzeiro, aí a Laura me falou, assim, dias antes, Rafa, vai começar a juventude, quer ir comigo conhecer? Aí eu quero, né, vamos ver qual é ela. Não, então você me encontra aqui em casa, a gente vai. Aí pronto, eu cheguei lá, vi a Alegria Cristã, que na época não tinha, depois eu fui algumas vezes na comunhão, vi que o pessoal começou a ter mais música lá e tudo. E aí, nossa, eu, assim, me apaixonei. Tanto é que até hoje, um dos momentos que eu mais amo é a Alegria Cristã. Pra mim, não pode faltar. Não pode faltar a Alegria Cristã, sou apaixonada. Mas eu acho que por conta disso, como eu não cresci com a Alegria Cristã, eu acho uma coisa, assim, fantástica, uma inovação do espiritismo pra mim. Porque, como eu falei, eu não tinha
eu não tinha esse contato, nunca tinha conhecido, né? E você continua E aí, frequentando o portal aqui, a SEAI aqui no Cruzeiro, né? Porque tem um portal, mas você frequenta a SEAI, não é isso? eu, em vários momentos, como eu tinha falado, né? Eu fui de berço, mas desde pequena minha mãe sempre falou assim, ó, eu quero que vocês tenham uma orientação religiosa. Como vocês são menores de idade, eu levo vocês ao espiritismo. Mas se algum momento vocês quiserem conhecer outras coisas, tem problema, tranquilo, vai lá. Tanto é que, por exemplo, minha avó é católica, meu pai é evangélico, e desde que ele se converteu, né, assim que ele virou evangélico, a gente foi com ele, foi no batizado dele, frequentou, cantava as músicas, até hoje eu tenho uma playlistzinha. Então, assim, eu sou muito aberta para novos conhecimentos. Teve fases em que eu conheci outros centros, até hoje eu sou muito pessoal, eu sou espírita, eu sou de tal centro, vai lá conhecer, vamos, legal. Mas a juventude que eu tenho frequentado assim nos últimos anos é a juventude da SEAI. E fiquei. Fui a primeira vez e fiquei. E vocês estão fazendo aula lá na SEAI? Sim, sim. Nós estamos tendo nossos encontros virtuais, né? Por meio do Skype, aos sábados, final da tarde. E assim, manteve. Tanto é que, como eu tinha falado, a primeira coisa que eu perguntei, vai ter aula virtual? Eu falei, vai ter Alegria Cristã. Aí só vai ter um momentinho. Vai tá ter tendo? Tá tendo? Tá. Graças a Deus, Thiago né? tá tocando, canta, é menor, são menos músicas, mas meu momento tá garantido. Por isso que eu faço questão, eu tenho que estar desde o primeiro minuto na live, porque eu quero acompanhar a minha alegria. E você tá gostando das aulas virtuais? Olha, como eu tinha até falado com umas amigas minhas que não estavam acessando, eu falei que me surpreendeu muito. Eu imaginei que por ser virtual, ficaria naquela de videoaula, de tipo, o professor tá falando, não tá o mesmo envolvimento, mas pelo contrário, assim, a gente tem o momento das perguntas. Eu, inclusive, acho que eu tô ficando bem atenta, assim, você fica bem envolvido. Os professores estão utilizando outros meios, então às vezes acaba espelhando uma tela e aí mostra lá o trecho que tá, ou enfim, alguma coisinha. Confesso que me surpreendeu bastante, assim, não achei que teve perda de conteúdo em nenhum sentido. E você prefere o quê? Presencial ou virtual? Olha, eu sou uma pessoa muito, assim, gosto de falar, gosto de participar, gosto de me envolver, gosto de dar aula. Então, eu acho que o presencial tem muito seu valor por conta disso. Certo. Porque eu vejo a mocidade, a juventude, não só como um momento de estudo da doutrina, mas como um momento de compartilhar a experiência mesmo. Eu acho que principalmente para o jovem, que está passando por um turbilhão de situações, um turbilhão de coisas, a gente tem muitos desafios para estar caminhando na doutrina, para estar aplicando a doutrina. E aí, a juventude é aquele momento em que você está lá numa sala com pessoas que têm a idade próxima a você, que vivem coisas próximas a você, e é mais fácil trazer para a realidade os conhecimentos que a gente acaba adquirindo. Então, assim, não é que o virtual deixe de ter esse mesmo sentimento, mas eu acho que o olho no olho, ele traz um envolvimento diferente. Então, já que você está falando disso, de juventude e tal, outra pergunta. Você acha que a casa espírita ela possibilita o crescimento do jovem? Assim, como que você vê o jovem espírita dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita? Como que você vê? Qual é a sua visão sobre isso? Então, eu acho assim, e é uma percepção que eu tenho tido nos últimos tempos, nos últimos anos. Cada vez mais a gente tem tido movimentos para a inclusão do jovem como assim, divulgador da doutrina, como trabalhador na doutrina. É uma coisa que eu pelo menos que eu me lembre dos meus anos lá para trás, eu não sentia tanto isso, eu não via tanto os jovens de forma ativa. Eu acho que dentro da casa espírita hoje, a gente já tem novas possibilidades de atuação dos jovens, coisas que às vezes a gente via muito distante. Então a gente olhava assim, não, como assim dar aula? Não, só quem dá aula é o pessoal que já está naquele nível lá em cima. Tem que ter muito estudo, tem que ser assim um rei. E aí eu já vejo hoje nos centros a possibilidade de você, como jovem, buscar aquele conhecimento, se aprofundar e transmitir na sua linguagem, na linguagem das pessoas que estão ouvindo, trazer essa conexão mesmo jovem-jovem. Então, hoje eu já vejo um movimento muito maior.
eu acredito que nós jovens poderíamos até atuar mais, buscar mais. Eu vejo pessoas próximas a mim que querem, né, trabalhar mais, buscar formas de se engajarem mais. Mas eu acredito, assim, que realmente é um movimento que tende a crescer e que vai ser muito bom, assim, vai contribuir muito para a doutrina. E você consegue se ver daqui a 10 anos dentro do movimento espírita? Onde você vai estar? Se você vai ser uma evangelizadora de infância, juventude, de ESD, ou vai estar na reunião mediúnica, vai estar dando palestra, cuidando da área social. Você consegue se ver daqui a 10 anos? Ou o que você Olha, gostaria de ser? hoje eu tenho muitos projetos, assim, para o movimento espírita, projetos meus, coisas que eu quero fazer mais, coisas Que que eu você quero fazer mais. criou? Que você criou? Não, não que eu criei, mas, Ah, assim, coisas tá. que eu quero seguir, aplicar, Me enfim, digam duas coisas. duas. Bom, Se é que pode lá no dizer, né? centro, eu tava... Não, assim, tem o projeto, né, de palestras, que eu realmente é uma coisa que para mim eu gostei muito, porque eu sempre gostei muito de falar, de conversar, sempre foi um perfil meu muito. Só que eu antes tinha uma vergonha, uma coisa do tipo, não, como assim eu vou fazer? E aí é para mim um projeto desafiador no sentido de que eu acho que vai agregar muito para mim. É uma coisa que eu realmente quero me envolver mais. E um segundo projeto é um projeto assim que eu já iniciei há alguns anos, tive que parar por questões práticas, mas é a questão de tentar levar tanto para a infância quanto a juventude o lance da arte mesmo. Eu sempre gostei muito, eu costuro, e aí eu acabei me envolvendo lá na CEAI com a Geice, né, da parte dos paninhos, das crianças, que as Você tem crianças máquina de pintam. costura em casa? Tenho. É, tá aí contigo aí? Tá ali. É mesmo, que legal. Você costura de tudo? Sim. É raro, né? Olha, Jovem que gosta de costurar. Acho que você deve ser um em um para mim, milhão. Hã? a minha costura, assim, ela é fundamental, É principalmente terapia? emocionalmente falando. É terapia. E é uma terapia, assim, que, como eu falei, hoje também eu fui, busquei meus tecidos, que eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu não estava conseguindo conciliar muito com o trabalho, com a faculdade, porque querendo ou não é muita coisa, né? Não cabe num dia de 24 horas. Mas para mim é terapia, aquele momento ali que ponho uma música e vou costurando, fazendo. Eu não, quando eu fiz meus primeiros cursos de costura, né, eu aprendi muita costura básica, então hoje em dia eu costuro mais coisas assim, simples, uma bolsinha, uma carteira, coisas mais simples mesmo, porque para fazer roupa tem que ter curso de modelagem, é melhor você saber fazer o molde e tudo mais. Só que pretendo, assim, é uma coisa que É pretendo mesmo? investir. A minha avó do Maranhão, inclusive, ela é costureira. Que Sim, para mim, legal. o maior exemplo da costura, ela que fez meu vestido de 15 anos, vestido da minha irmã de 15 anos, Que ela legal. monta de tudo. E assim, a gente manda as medidas, manda o modelo, ela monta lá, traz pronto, a gente só veste. Aí chega aqui, tem que fazer uma barra, tem que fazer um negocinho. Ela faz assim, você nem precisa estar lá para ela poder fazer. Ela é Nossa, incrível. então tá no sangue. Tá. E aí, para mim, foi uma coisa que eu me encontrei, assim, eu amo fazer, amo muito costurar. E você quer fazer costura para quem? Para quê? Você quer fazer só para você, mas você tem um projeto assim, quero costurar, eu quero ensinar pessoas, não sei. O que você Para mim, quer é a fazer com questão. costura? Eu quero, assim, hoje em dia eu já coloquei. Para mim, a costura é um hobby, né? Então não é nada para ser profissional. E poder para fazer no sentido da caridade mesmo, para doação. Então, talvez pensar na possibilidade de montar enxoval para mães que precisem, fazer coisas para o centro para poderem ser vendidas, bazar, trazer esse dinheiro mesmo para o centro. Enfim, seguir essa linha mesmo. Para mim, a costura, as minhas produções, eu pretendo que sejam para caridade, para doação. Show de bola. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando falar assim, olha, acabou o isolamento, vocês podem sair? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Olha, como eu tinha falado, como eu tenho que trabalhar e aí eu tenho um monte de coisa, acaba que eu não tô naquele isolamento completo. Nos momentos que eu posso estar, eu tô totalmente, completamente isolamento social. Mas eu acabo tendo esse contato. E por eu morar sozinha, eu tenho que fazer um mercado, eu tenho que ir numa farmácia.
Então, eu vejo que tem muitas pessoas falando assim, eu só quero sair, eu só preciso sair de casa. E eu não tô com essa ânsia tão grande. Mas, assim, com certeza vai ser ver meus amigos. Com certeza. Qualquer coisa que Abraçar. seja. Tipo, gente, Abraçar. isso. Tipo, abraçar e falar, meu Deus, como é que você tá? Me conta da sua vida. Por mais que eu esteja falando com eles virtualmente, por vídeo, por tudo. Sim. Eu acho assim, bom, meus amigos e minha família, né? A parte que eu não tô vendo. Meu pai, minha avó. São pessoas assim que eu tô sentindo muita falta. Então, vai ser tipo assim, ó, acabou o isolamento, pode se encontrar. Já vamos, pessoal, dia e horário, dia e horário, dia e horário, pra gente deixar tudo armado. Já deixa vai acontecer. agendada. Já tá agendado. E você tem algum ídolo na sua profissão? Ou melhor, na profissão que você está se preparando para ser, para ter? Olha, eu acho assim, eu não sei se eu tenho um ídolo, que eu diria, até pra mim eu tô muito cuidado com essa questão de ídolo, porque às vezes a gente coloca a pessoa num patamar, e aí a pessoa erra e a gente, não, meu ídolo não erra, ele é perfeito. Então eu não tenho muito isso, e aí eu acho que para todo mundo, de certa forma, eu tenho esse olhar crítico de dizer assim, tá, gosto da sua postura, mas isso eu já não acho legal, isso eu não faria. Mas eu posso dizer assim, pessoas que eu me espelho, eu gosto da postura, eu diria assim, a ministra Carmen Lúcia, talvez seja ela, assim. Só o pessoal top, né? É porque assim, eu quero seguir esse rumo, né, Entendi. para esse lado mesmo de magistratura. E aí eu acho legal o fato de, por exemplo, ela ser uma mulher num ambiente predominantemente masculino e ela ter um papel muito importante, sabe? Ela ter uma voz muito importante. E isso, para mim, é muita inspiração. Então, querendo ou não, a gente acaba ainda vendo, infelizmente, hoje, tanto no mundo do direito como em outras profissões, quando a gente vai para esses patamares, assim, já lá, supremo, eu acabo vendo muito um ambiente predominantemente masculino, por conta da nossa história, por conta da trajetória do nosso país. E ver mulheres extremamente inteligentes, extremamente, assim, exemplo mesmo, conseguindo alcançar esses patamares, serem respeitadas e terem voz ativa, para mim é muito importante, me motiva muito. Entendi. Você acha que ainda vai demorar muito para a mulher conseguir o espaço que ela tem direito? Infelizmente, eu acho que sim. Porque, como eu tinha falado antes, a gente sabe que a caminhada do progresso é lenta, é contínua, mas não é de uma hora para outra. E por mais que fosse, no sentido de tipo, da noite para o dia a gente tem o mesmo número de mulheres e homens ocupando os mesmos cargos, a gente sabe que o lance daquele preconceito, a gente sabe que aquela visão ainda muito machista da sociedade acaba predominando. Então, Entendi. não é só a mulher estar lá, é a voz dela ser reconhecida, a voz dela ter valor. E, infelizmente, eu acho que a nossa sociedade ainda tem um pouco de dificuldade de olhar e falar, não, o que ela está falando tem tanto valor quanto o que ele está falando, independente de ideologia e de questões partidárias. Ela tem um posicionamento, ele tem um posicionamento, e não é por questão de conhecimento, não é por ser mulher que ela sabe menos ou conhece menos. É o lugar de fala, né? Achar o Isso, lugar do lugar de fala. Rafa, acabou. Mas eu tenho no finalzinho, a gente faz um pinga-fogo. Tá? Perguntas são simples, nada muito difícil. Né? Lembrando o nosso querido Chico Xavier, quando participou do programa Pinga Fogo. Posso começar? Pode. Então vai lá. Qual figura espírita você mais admira? Chico Xavier. Toddy ou Nescau? Nescau. Qual livro espírita você mais gosta? Livro dos Espíritos. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Cite uma virtude que lhe caracteriza. Talvez altruísmo. Você que sabe, não sou eu, não. Nem precisa perguntar para mim. Não sei nem os meus direitos. Você já leu todas as obras básicas? Não. E gostaria de ler qual? Toda. A Gênese. Já dormiu em alguma palestra? Já!
Já chorou em alguma palestra? Palestra, não. Doce ou salgado? Doce. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Eu acho que é o outro. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? A certeza. Qual apóstolo tem a ver contigo? Paulo, talvez. Apóstolo dos gentios, né? Tem que estar falando, céu não. Por que a doutrina espírita é tão importante nas vidas das pessoas? Tem que ser uma resposta curta. Não, pode ser longa se você achar. Pode. Porque eu acho que a doutrina espírita, ela vem literalmente, como a gente estuda, como consolador. E eu acho que até é uma coisa que eu conversei recente com uma amiga, que na doutrina espírita a gente busca muito racionalizar as coisas. E isso ajuda a gente a compreender melhor o mundo. E aí, junto com isso, a gente consegue ter muitas respostas. E mesmo aquilo que a gente não tem resposta, a gente consegue se confortar sabendo que é porque é o melhor pra gente, é o que a gente precisa hoje. Então, no final das contas, a gente tem um consolo. Seja por conseguir aquela resposta, seja por esclarecer, ou seja por entender assim, tudo bem, se eu não sei ainda, se eu não tenho resposta para isso ainda, é porque tem um pai que me ama, que acha que isso é o melhor para mim, que sabe, acha não, ele tem certeza que isso é o melhor para mim. Então, traz esse consolo, traz isso de calma. Tá, vai dar certo, sabe? Fica tranquilo. Tem uma razão de ser. Então, para mim é o lance do consolo mesmo. Legal. Uma palavra que te define. Alegria. Massa, Rafa. Muito legal. Bacana. Foi bom te conhecer mais, assim. Conheci, assim, de vista e tal. Muita coisa, menina. Tem muita coisa para fazer. Suas palavras Ai, finais. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. terei a oportunidade, muito legal. E é isso, assim, eu acho que como eu mostrei, eu quero, já tô, né, há anos ali no movimento, mas cada vez mais conhecer juventudes mais ativas me motivou a buscar trabalhar mais pela doutrina, buscar me aprofundar mais. Então, uma coisa que eu tenho certa, assim, voltada para o meu espiritismo, é que eu quero atuar mais. E o que contribuiu muito para isso foi justamente ver o movimento da juventude, ver as juventudes unidas, ver o jovem ganhando lugar de fala, ver o jovem sendo valorizado por aquilo. E eu acho muito importante mesmo essa questão do movimento, porque é mais fácil para a gente ouvir uma palavra de uma pessoa que está vivendo uma coisa próxima a gente, que tem uma idade próxima a gente, do que muitas vezes e ouvir, às vezes, uma palestra que tem muito conhecimento, que tem muita coisa para agregar, mas a gente, como jovem, tem dificuldade de entender. A gente, como jovem, tem dificuldade de ver, poxa, eu estou sofrendo, tá difícil para mim, e aí, ok, porque tem um palestrante que falou isso, eu tenho que ser resiliente, esperar e ter fé? Não, é difícil. E talvez ver uma pessoa que vive coisas próximas a mim, que está vivendo dificuldades próximas, falando aquilo, traz aquela sensação de, poxa, vai dar certo, poxa, olha, vai funcionar legal. E então eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito, muito, muito no poder dos jovens, na fala dos jovens, e acho que sim, os jovens cada vez mais vão ganhar esse lugar de fala, vão participar mais do movimento, e eu acho isso muito importante. É isso, Rafa, minhas palavras finais. última pergunta. Estou vendo um monte de paisagem atrás de ti, um monte de locais. Qual o Tem mesmo, local eu que você sou... gostaria de viajar, de ir que você não foi ainda? Ah, tá. Essa é uma coisa que eu não falei na Não, entrevista. não falou. Eu e minha irmã, desde pequena, a gente sempre viajou muito com os meus avós. Então, isso é uma coisa assim que é um legado deles, meus avós aqui de Brasília. E aí, quando meu avô faleceu, a gente continuou viajando com minha avó, a gente não perdeu essa tradição. Então, eu sou apaixonada por viajar. Assim, viajar é o que uma das coisas que me move é viajar, de acordar e falar, cara, vou trabalhar, vou estudar, quero fazer tal coisa, quero acontecer tal coisa, é para continuar viajando sempre, conhecer o mundo inteiro. Nossa meta é conhecer todos os continentes, se a gente puder. Minha avó, inclusive, já conhece, minha avó conhece, assim, não sei quantos países. Ela é apaixonada por viajar, ela aproveitou mesmo a aposentadoria dela para isso. E aí, essa é a minha meta, é
fazer tudo que eu tenho que fazer e viajar. E para onde você quer ir Nunca que você parar. ainda não foi? Tem muitos lugares, Não, mas talvez só. se eu tivesse... Tá bom. Se eu tivesse que escolher um, que é assim, minha paixãozinha do coração, é Praga, República Tcheca. Show de bola. Valeu, Rafa. Mas assim... Foi lindo. Obrigadão. Eu que agradeço. Rafa, obrigado. Valeu. Obrigada, eu que agradeço, foi muito legal. Até a próxima. Muito bom. Vamos se curtindo Até. aí. Falou. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.